Olá, saudações a todos, a todas e a todos que nos acompanham nesse momento. Estamos aqui iniciando o episódio piloto do Asas Cast, seu podcast sobre educação infantil. Essa gravação está ocorrendo aqui no dia 7 de maio de 2022, no espaço Plurisaberes de Cocriação Audiovisual, sediado na Biblioteca de Ciências Humanas da Universidade Federal do Ceará. Eu me chamo Edvander Pires, sou bibliotecário aqui da UFC. Vou proceder agora com a minha audiodescrição. Eu sou um homem de pele negra, tenho olhos e cabelos pretos, estou vestindo uma camisa na cor preto grafite, e atrás de mim eu tenho um banner do projeto de extensão Plurisaberes, e sobre uma mesa alguns DVDs, alguns vasos aqui de cacto e alguns livros também. Fora também uma janela que dá aqui para a visão externa da biblioteca, com algumas árvores lá fora, tá? Estou aqui na administração do canal Plurisaberes no YouTube, estamos com essa gravação diretamente para o canal Plurisaberes no YouTube e também para o canal da turma do Ateliê Asas às Infâncias. Então já fica o convite para você se inscrever aí em ambos os canais, tá? Canal Ateliê Asas às Infâncias e canal Plurisaberes BCH-UFC no YouTube. Temos também as mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, @Asas às Infâncias, Ateliê Asas às Infâncias, @Plurisaberes e @BCH-UFC. Nesse momento, eu vou começar apresentando, compondo aqui a nossa roda de conversa com a turma, os idealizadores, o idealizador e idealizadoras do projeto Ateliê Asas às Infâncias.
São 3 egressos da Universidade Federal do Ceará, por isso que a gente está aqui também nesse momento de gravação aqui no ambiente da BCH, tá? Vou chamar então a primeira, que é a Sara de Castro. Olá, Sara, bem-vinda. Olá, Sara obrigada. é pedagoga, uma das idealizadoras do Ateliê Asas das Infâncias, é formada pela Universidade Federal do Ceará, é discente de especialização em educação infantil pela Universidade Regional do Cariri, URCA. Deixa eu chamar agora o Claudênio Delfino. Olá, Claudênio. É também formado em pedagogia pela Universidade Federal do Ceará e é discente de especialização em educação infantil pela URCA, né, Universidade Regional do Cariri, e também discente de especialização em psicomotricidade relacional pelo Íntegra, Centro de Desenvolvimento Humano Relacional. Bem-vindo, Claudênio. Obrigado. Ok. E para encerrar aqui a nossa apresentação, trazer aqui para compor a mesa, Nájila Lopes. Olá, Nájila, bem-vinda. Olá, obrigada. Também é egressa da UFC, uma das coordenadoras do Ateliê das Infâncias, discente especialização também em educação infantil pela URCA e também discente especialização em psicomotricidade relacional pelo Íntegra, Centro de Desenvolvimento Humano Relacional e, assim como os dois que foram apresentados, também tem experiência em educação infantil, e por isso que coordena tão bem aí esse projeto que teve origem, né, começou aqui nos corredores da Faculdade de Educação da UFC. Vou deixar com vocês agora, estarei aqui na direção técnica desse episódio, que está sendo gravado em formato livecast e como videocast ficará disponível aqui também nos canais do YouTube, ok? A palavra está com vocês. Saudações a todos, todas e todes. Eu sou o Claudênio, me considero um homem negro, cabelo curto, cortado à máquina nível 1. Estou utilizando um óculos preto de armações grossas, uma blusa lilás com a logo do Ateliê Asas às Infâncias. E atrás de mim tem um banner também do Ateliê Asas às Infâncias e prateleiras com livros, DVDs e um bonequinho também de pano. Olá, pessoal, saudações. Eu me chamo Nájila, me considero uma mulher preta, tenho os cabelos cacheados, longos, uso óculos na armação grossa de cor rosa, estou usando uma blusa lilás que contém a logo do Ateliê Asas das Infâncias. Atrás de mim tem um banner com a logo do Ateliê Asas das Infâncias e uma mesa que contém livros, uma peteca e uma boneca de pano. Saudações, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sara de Castro, sou uma mulher de pele negra, cabelos crespos, estou usando uma blusa lilás contendo a logo do Ateliê Asas das Infâncias. Atrás de mim tem várias estantes com livros, um quadro com a logo do Ateliê Asas das Infâncias e uma boneca. E estou usando um óculos na armação cor dourada. Estamos aqui hoje gravando o episódio piloto do nosso podcast, o AsasCast. E nesse episódio a gente vai trazer um pouco da trajetória do Ateliê Asas às Infâncias e um pouquinho também da nossa trajetória até chegar neste momento. Vamos começar essa trajetória do Ateliê Asas falando um pouquinho do nosso encontro, né? Enquanto estudantes da Faculdade de Educação, eu era da mesma turma que Sara, e depois a gente fazia pedagogia noturno, e depois a gente conheceu a Nájila, que era do diurno, pedagogia diurno. E aí, toda a nossa trajetória dentro da Faculdade de Educação foi muito voltado para a questão dos estudos sobre a educação infantil, brincar, desenvolvimento da criança. Então, sempre foram temáticas de estudos e que de interesse comum, né? Então, dentro da faculdade, a gente veio pesquisando e estudando essa linha de essa temática e também participando de projetos e grupos de estudos, desenvolvendo também outros trabalhos.
E eu costumo dizer que foi assim, um encontro de almas, né? Um encontro muito feliz de 3 pessoas que têm um objetivo em comum e um amor imenso, né, pela educação infantil. Interesses, né, foram surgindo até que nos encontramos num grupo de estudos na universidade, e foi lá que, de fato, né, nós nos conhecemos. E a partir dali a gente compartilhou ideias, né, concepções, e passamos a fazer vários movimentos juntos dentro da universidade, né? Fizemos projetos, alguns eventos, sempre em parceria. E a partir dali a gente foi observando quanto que nós éramos alinhados e afinados no nosso olhar, né? E foram surgindo diversas ideias e movimentos para a gente começar algo, né? E todos, importante também destacar a importância, né, dessa graduação enquanto não só dimensão acadêmica, mas também assim no nosso percurso de vida, porque hoje a gente está, o que nós trabalhamos dentro do Ateliê Asas às Infâncias é tudo aquilo que nós conseguimos absorver durante a graduação, né, como conteúdos e todas as disciplinas que envolvem as infâncias, né? E todos os movimentos de trabalhos, projetos dentro da própria universidade foram os nossos exemplos para a gente atuar hoje no Asas. A importância, né, desse espaço de formação, desses profissionais, né, da graduação em si, de todas as vivências que a Faculdade de Educação pôde nos proporcionar, nos fizeram chegar aqui hoje. E aí, dentro dessa questão da formação, desse percurso formativo, uma das grandes atividades, eu diria que mesmo experiência que a gente obteve enquanto profissional, está muito relacionado ao estágio, né? A essa atividade prática, que no caso a gente realizou numa turma de infantil 1, né? Crianças de entre 1 ano e até 2 anos. No caso, eu fiz meu estágio com Sara, Nájila também fez o estágio dela na mesma instituição, também numa turma de infantil 1, né? Nisso, Nájila? Isso. Dentro do contexto da atividade de estágio em educação infantil, que é um dos pilares dentro do curso da pedagogia, para que a gente possa realmente entender se é isso mesmo que a gente quer. Esse momento do estágio, ele é uma vivência muito forte, onde a gente se debate com esses processos das práticas pedagógicas que envolvem investigação e reflexão, né? A gente fala muito da praxis na educação, né? Então a gente reflete e ainda reflete sobre a reflexão anterior. Então, esses momentos do estágio, eu lembro muito bem, né, que eu, Claudênio e Nájila também, porque eu fui monitora da época que ela fazia estágio. Então, em todos os momentos, todos os encontros dos estágios, tinha esse momento não só de observação e investigação dessas práticas que são decorrentes das instituições de educação infantil, mas existia muito uma reflexão. Então, a gente se pegava muito refletindo sobre aquele dia de estágio, sobre essas práticas que estavam acontecendo ali na nossa frente e como a nossa inserção naquele momento poderia mudar algo, né? Não só dentro da instituição com as crianças, mas também naquilo que a gente já tinha conhecimento sobre o que era infância, ou novos conhecimentos que estavam sendo gerados a partir dessas novas reflexões, né? Então, a gente parte para esse campo tão importante do estágio, como foi nas nossas vidas, e que hoje a gente reflete no nosso trabalho do Ateliê Asas às Infâncias, que é sempre estar investigando e refletindo sobre as nossas práticas, né? Refletindo sobre as nossas ações, refletindo sobre as diversas infâncias que nos aparecem e que são apresentadas diariamente, né? Então, é importante a gente destacar essa observação do momento do estágio que repercute até hoje, né? Então, a gente sempre se pega relembrando coisas do estágio para poder pensar melhor o que a gente vai fazer.
E o interessante também do nosso estágio é que a gente inicia ele observando, né, a turma, como ela se compõe, como ela se comporta, e é bem isso que a gente traz para a nossa praxis, né, hoje, enquanto ateliê Asas. E também é interessante isso que você falou, Sara, sobre essa observação, sobre essa reflexão, né, que é algo basilar, né, na nossa área, na pedagogia, em trabalhar com crianças, que você age, aí você reflete a sua ação e depois você vai agir após essa reflexão, né, ação, reflexão e ação após a reflexão. E essa investigação e essa reflexão é importante também para as práticas, né, que a gente vai propor e vai desenvolver com as crianças, né? Então, dentro desse sentido, dentro dos nossos estudos, da nossa reflexão, da nossa observação, a gente procurou levar, né, para esse estágio, desenvolver nesse estágio algumas temáticas e propostas que a gente considera rica, né, e interessante, né, nesse processo de educação infantil. Então, a gente utilizou muito com as crianças esses materiais não estruturados para a atividade de brincar, que são os elementos, né, do cotidiano que proporcionam aí milhões, né, de experiências para as crianças, né? Não, acho que a base, a estrutura desses materiais não estruturados, né, tá mais para investigação da própria criança, né? Então a gente estudou muito isso e sabe da importância que é a brincadeira não ser dirigida e sim a própria criança descobrir aquilo que seja do seu interesse. E assim como a importância da materialidade, né, que é ofertado para as crianças, a importância dessa variação, né, e a gente trabalhou muito isso no nosso estágio, trazendo elementos da natureza, mas também trazendo a madeira, o alumínio, o plástico, entre outros, né, elementos esses do cotidiano, a qual a criança está habituada, mas que ele já tem, assim, vamos dizer, uma função social. E naquele momento, aqueles objetos, eles vão servir para dar asas à imaginação dessas crianças. E são objetos que de fácil acesso, né? A gente sempre buscou levar para esses nossos momentos do estágio materiais que sejam de fácil acesso. E o que mais impressionava, assim, eu acho que eu posso falar por nós três mesmo, né? No sentido de observar essa brincadeira com esses materiais, era o tempo que essas crianças se permitiam a explorar, né? E o tempo também que o adulto que estava ali, professoras, e nós também, ainda enquanto estagiários, nos permitir essa criança brincar no tempo que ela queria, né? Então, é algo super importante, que a gente até fala isso diariamente, que a gente tem que deixar as crianças brincarem o tempo que elas quiserem, mas não é tão simples assim, né? Eu acho que também vale essa reflexão aqui, de como essa brincadeira livre não é simples. Ela precisa de muito estudo, ela tem um respaldo muito grande, e não é somente colocar vários materiais não estruturados e sair, né? Existe todo um estudo que a gente desenvolveu a partir do primeiro momento. Né? Uma escolha do material. A partir do primeiro momento de observação, e quando a brincadeira vai acontecendo, a gente, de tempos em tempos, trocava os materiais não estruturados. Às vezes usava o espaço, né? Porque as crianças brincam, o espaço não é nenhuma questão de estar tudo arrumado, é uma questão de ser atrativo para as crianças. Então elas vão lá, brincam, depois elas se desinteressam pelo aquele ambiente, você vai lá e organiza ele novamente de uma outra forma e volta a ser atrativo para elas novamente. Às vezes aquele material que nunca foi mexido pode ser mais lá na frente, né? Então tem todo um desenvolvimento e um estudo por trás disso, né? Estudo sobre a faixa etária da criança, seus interesses, né, que ela se encontra nessa fase de desenvolvimento. Daí você vai pensar que materiais são interessantes para compor, e a partir do momento que você vai colocando esses materiais, você vai vendo o interesse, como você pode ampliar. Se uma criança gostou de determinado material, você vai pensar a partir dali como você pode ampliar esse universo, né, lúdico dela.
contribuindo para a brincadeira. E aí, Nájila, que vocês falaram, já entra também muito nessa questão da organização do tempo e do espaço, né? Nessa questão da escolha dos materiais e como eu vou organizar esses materiais dentro do ambiente que eu tenho. E aí entra também nessa questão do ser atrativo para a criança, né? Não é você pegar um monte de material e jogar de qualquer jeito numa sala, e também não é qualquer material, né? Então, essa organização do tempo e do espaço também é de extrema importância quando se fala em educação infantil. E a importância dessa estética, né? Você olhar e ser esteticamente agradável para a criança, ser convidativo o espaço. Dentro dessa questão do tempo e do espaço, a gente trouxe essas vivências, né? Como pensar em vivências dentro do espaço que temos e com o tempo que temos, né? Aqui a gente traz aqui uma atividade de pintura que a gente fez no ambiente externo, lógico, calculando, né, o espaço de lanche, o espaço do sono, em que momento fazer e que material fazer, né? E aqui na proposta a gente trouxe diferentes formas de como essa criança, né, poderia experienciar, poderia explorar essa atividade de pintura, né? Também uma questão bem importante aqui que a gente pode comentar sobre esse aspecto. Todos nós sabemos, né, que existem diferentes contextos dentro das instituições de educação infantil. Então, como o Claudênio muito bem ressaltou aqui, é de extrema importância saber a rotina. E somente dentro dessa rotina é que nós vamos poder trabalhar essas vivências, né? E todos esses contextos institucionais, eles acabam nos regendo, né? De um modo geral. O contexto educacional, institucional é maior e a gente acaba tendo que seguir aquilo que já está posto dentro de horário, dentro da rotina, e, se necessário, fazer algumas alterações. Mas é importante também a gente dizer que dentro dessas propostas que a gente vai trazer aqui ao longo da nossa conversa, são coisas possíveis, né? Eu acho que é algo que a gente falava muito e comentava muito. Tudo é possível, claro que também precisa querer fazer, mas tudo está dentro dos limites das possibilidades, do que pode ser trabalhado com as faixas etárias dos bebês, ou as crianças maiores, né? Eu acredito que 4 anos também, por que não? Às vezes só o que muda são os contextos, né? Mas a vivência em si, ela pode continuar sendo a mesma, né? E essa vivência da foto, você aponta para diversas possibilidades, né? Da pintura, como, por exemplo, com a esponja, com o pincel de pintura tradicional, mais fino, com o pincel de pintura já aquele mais profissional, que é mais grosso, rolos, né? Enfim, a própria tinta, né? A própria tinta. A gente utilizou tintas naturais, então na organização da tinta havia um elemento que era granuloso, então também tinha a questão da textura. É uma atividade assim que foi muito rica e muito prazerosa, né, de fazer na instituição. E a gente lembra também do tempo, né? Há muitas propostas, muitas vivências que são propostas para as crianças, às vezes não tem o tempo que o educador queria, mas como o Nájila já destacou aqui, tudo tem que ser convidativo, né? Então, os materiais, eles transmitem isso, transmitem o novo, aquilo que a criança quer de novo, e repetir, porque a brincadeira nada mais que é isso, né? Elas vão brincando e repetindo, porque é da essência dela, né? E aí, dentro dessa questão que eu trouxe das tintas com elementos naturais, surge também as atividades de brincar com os próprios elementos da natureza, né? Que também é uma atividade muito rica e muito interessante e que as crianças adoram. As crianças adoram brincar com água, né, gente? Água, areia, terra, é com elas mesmo, assim. Acho que essa era uma das vivências que as crianças mais gostavam, assim. Às vezes eu e Claudênio, e eu também lembro de Nájila, ela fez uma vivência só com bacias, água, gelo, e eu e Claudênio fizemos uma que
não era com água, mas aí acabou que tinha copos e quando a gente foi ver, tinha crianças indo pegar os pinguinhos que caíam de uma torneira e começaram a brincar com água e a gente, poxa, às vezes a gente acha que está propondo uma coisa, mas acaba parecendo outra coisa, né? Dentro da brincadeira da criança. Então, esses elementos naturais, eles são riquíssimos e super acessíveis também, né? E aí, aqui é uma proposta de por que não levar esses elementos da natureza para a sala de referência, né? Também se mostrou como uma atividade interessante. Isso aqui é mais da vivência de Nájila, né, Nájila, essa foto. Isso. Também vem muito do educador, assim, ter essa sensibilidade, né? Nesse dia, lá fora não estava propício, e aí pensamos, vamos levar os materiais, os elementos da natureza para dentro da sala de referência. Né? E foi muito interessante, porque tiramos tudo de dentro da sala e organizamos, e as crianças ficaram, assim, fascinadas, né, com aquela estética convidativa, e entraram, brincaram, exploraram. Né? E depois, em conjunto, a gente foi organizando um pouquinho essa sala, mas foi uma experiência bem bacana, assim, viver dentro de sala, né? A surpresa desse novo chegar, não tem mobiliário, né? Muito bacana. E interessante que para mim ficou muito essa organização, né? Do que a gente falou dos espaços e dos materiais, né? A estética ficou muito bonita, né? Nessa organização ficou muito convidativa, na verdade, para esse brincar das crianças, né? Eu lembro que eu cheguei a comentar com Nájila nesse dia que às vezes a gente acaba fazendo a organização já pensando na própria turma, muda, assim, sabe? A organização, ela muda. Se for para outra turma, ela vai ser de outra forma. E aí acabou que nesse dia eu ajudei as meninas, Nájila e a dupla dela, a colocar umas bacias com água dentro da sala de referência, né? E a gente via assim, o espanto das professoras, mas nós conseguíamos passar essa tranquilidade para elas de que estava tudo bem, estava tudo certo, ia dar super certo, porque, na verdade, quem estava ali para curtir aquilo tudo, admirar aquilo tudo, são as crianças, né? Então, a partir do momento que você pensa mesmo nesse espaço, ele vira algo muito maior. Eu acho que essa é a grande sacada da organização dos espaços. Ele se torna algo muito gigantesco. Né? Quando você entende que esse espaço é para elas, né? É delas. Então, quando você se apropria disso, aí você consegue fazer propostas, né, que atraem as crianças, porque você não está pensando, eu não pensei ali em nenhum momento, eu, Nájila, estou achando esse espaço esteticamente bonito. Não, eu pensei, eu, Nájila, estou pensando na minha turma, nessas crianças que eu estou acompanhando, o que seria interessante para elas, né? O que poderia ser um fator surpresa? Que elementos essa turminha eu vejo necessidade, eu vejo que elas estão buscando já na observação, né? Então, é bacana a gente olhar isso e pensar nelas, para elas, por elas, né? É manter aquilo que a gente sempre fala, né? Que a criança é o centro de todo planejamento. Isso. E dentro desse todo esse processo formativo, né, dos nossos estudos, dentro da Faculdade de Educação, foi surgindo, e toda essa experiência, né, que a gente também veio nutrindo dentro da faculdade, foi surgindo asas, né? Então, a gente, numa das atividades que a gente fez, já do Asas, tinha uma, que foi com a argila, tinha uma criança que estava lá muito empenhada, eu achei muito bonito aquele cuidado, aquele zelo dele em fazer, né? Assim, eu acho que estava tentando fazer um vulcão. E aí eu trouxe essa imagem porque ela significa muito, mostra muito o processo de criação do Asas, né? Esse cuidado, esse carinho, esse zelo, esse moldar, né? Pensar o que é o Asas. Então, todo esse processo que foi muito rico, que foi gestado dentro do que a gente acredita, dentro da nossa vivência, dentro das nossas experiências, né? Foi um processo, continua sendo um processo, né?
porque hoje a gente se pega muito refletindo sobre o início do processo do Asas, que foi esse início de criação, realmente, que a gente parou para pensar sobre como seria o Ateliê Asas, o que nós faríamos, mas nada disso seria possível se esse processo que nós tivemos na graduação também não tivesse nos possibilitado que a gente sempre tivesse ali perto daquilo que a gente acredita, né? Então é algo, esse processo, como o Claudine disse, muito bem cuidado, assim, a gente tem muito zelo pelo Asas, muito carinho por ele, porque E também nasceu assim muito da nossa inquietação, né? A gente ficou inquieto, poxa, a gente trabalha com esse público, a gente via as deficiências que a gente encontra dentro do sistema mesmo educacional, e também como as nossas crianças são vistas, né, enxergadas ou não são vistas e nem enxergadas, e o brincar, principalmente, ele fica sempre num lugar abaixo, né, num lugar de que está só brincando, mas não está brincando, está construindo, né? Então, parte muito desse nosso olhar, dessa importância a respeito do brincar. E aqui já é uma foto de um dia muito feliz da gente, né? Numa atividade de brincar livre, numa proposta super asas, numa proposta que a gente acredita, de uma forma bacana. E só que antes de chegar nessa foto, né, o Asas teve aí muitos voos, né? A gente acabou que construiu, né, voamos aí durante um ano, né, recentemente fizemos um ano de voos, e dentro desse um ano nós trabalhamos, e eu acredito que a gente acabou crescendo mais e entendendo melhor qual é o nosso caminho mesmo dentro do Ateliê Asas, quais são as nossas propostas, e acaba que sempre reafirma aquilo que a gente quer continuar. É um trabalho que a gente quer continuar e que a gente acredita muito. Então, aqui a gente começou, né, nós temos algumas ações, dentre eles os encontros temáticos. Então, para que isso ocorra, é importante frisar que nós sempre estamos nos reunindo e planejando com muito carinho, muito zelo, todas essas ações que o Asas faz, né? Então, nos encontros temáticos, a gente traz especialistas na área da educação, do desenvolvimento infantil, para conversar um pouco sobre os estudos da infância, e são encontros muito ricos, né? Bem interessantes, assim, que a gente sempre reflete muito sobre o que é colocado nesses encontros temáticos. Bom, eu ia dizer que eu sou suspeita para falar, mas eu amo Asas Voa, gente. Bom, aí também, dentro da proposta do Asas, né, a gente pensou nesse Asas Voa, que seriam lives, né, no caso a gente fez algumas lives gratuitas, e nesse sentido de chamar uma pessoa, algum especialista também, para voar com a gente, né. Então, sempre trazendo aí uma temática interessante, que aborde educação e desenvolvimento infantil, né. Eu adoro o Asas Voa, é bem legal. Muito bacana, né? Os convidados ficam bem à vontade e trazem temáticas tão importantes, né? Que a gente debate hoje atualmente, né? É importante que o Asas Voa ele traz esses debates atuais mesmo, que precisa ser falado, que precisa ser dito. Dentro dos projetos do Asas também teve essa consultoria online, né? Que foi uma atividade muito interessante, muito bacana de fazer, que a gente conheceu a instituição, conheceu as demandas, conheceu os profissionais, as crianças, e dentro desse levantamento, né, a gente propôs, né, atividades, encontros formativos, e a gente também, dentro dessa necessidade da instituição, a gente convidou alguns profissionais, né, para estarem com a gente nesse projeto. Então, foi um projeto muito rico, feito a várias mãos, e que deixou também um sentimento bacana de ter contribuído, né? E também, né, Claudênio, bem desafiador, né, porque nós estávamos contribuindo também com as práticas dessas professoras
vivendo aí na época da pandemia, então as crianças em casa, então a gente poder ter contribuído com esse processo foi muito gratificante mesmo, assim, acho que a gente cresceu muito com elas também, né? Aprendemos com elas também, foi muito E legal. também muito com esse pós, né? Esse pós da consultoria foi muito bacana e emocionante para a gente poder ter visto que, de fato, o que a gente levou atravessou esses profissionais e chegou até essas crianças e que a gente, essa sensação de poder contribuir com o outro, né, nessa mudança de perspectiva, nessa desconstrução, né, diária que a gente precisa fazer quando estamos ali com crianças, né, foi incrível essa sensação de poder ter ajudado. Bom, nós também tivemos nosso momento de consultoria presencial. São momentos bem agradáveis, assim, a gente acaba se reunindo com a instituição, com os professores, semana pedagógica, é bem legal. E aí eu e Nájila estivemos presentes em uma instituição, abordamos temas super necessários, além do brincar, né? Quando a gente fala também sobre os cuidados da primeira infância, foi bem interessante. Eu acho que foi um momento que a gente conversou mais com as professoras nesse dia dessa consultoria e todos com opiniões formadas, mas todos também com questões a serem discutidas, a serem mais trabalhadas e acaba refletindo nesse papel, né, que o professor tem dentro de uma instituição quando ele fala de cuidados com as crianças, principalmente, mas com ele também. Então, acho que foram questões muito trabalhadas nesse dia e foi bem interessante, assim. Foi muito importante essa troca, né? Essa troca de saberes. Né? Elas trouxeram as suas questões, a gente pôde levar um pouquinho dos nossos estudos, das nossas vivências, né? E também tivemos nesse mesmo dia um momento com a arte muito bacana, onde elas puderam experienciar esse momento, né? Então foi muito bacana e ficou marcado na instituição, nos profissionais e em nós também, principalmente. Aí dentro dessas consultorias, a gente também propõe atividades práticas, né? Inclusive com as crianças. Teve uma consultoria que a gente levou a atividade à argila, foi muito bacana, bem nessa proposta, né? Deixarem as crianças livres para experienciar, para criar, para desenvolver, né? O que elas quiserem. E são experiências muito ricas, muito gratificantes. E aí também atividade de pintura, que a gente também faz nessas consultorias, e que são muito ricas, né? A experiência para nós. Todas essas experiências, né, essas vivências que a gente leva, elas são muito pautadas dentro dos nossos estudos, mas dentro também do que é a rotina dessa instituição. Então a gente acaba se reunindo, buscando conhecer, buscando entender um pouco mais, mas também a gente leva um pouco dessas vivências que a gente tanto gosta, né? Então todas as vivências que são relacionadas a brincadeiras do chão, brincadeira com terra, com água, a parte da arte também, né? Essa vivência com tintas naturais ou com essas tintas comuns que a gente conhece do mercado, também são possíveis de serem levadas e de serem trabalhadas, né? Eu acho que o que fica aqui de diferencial, eu acredito, do Ateliê Asas é pensar na materialidade que a gente vai estar trabalhando junto, né? A gente vai estar disponibilizando. Então, a gente sempre pensar fora da caixinha, como a gente fala, é importante para esse trabalho. Também que ele acaba constituindo tudo aquilo que a gente entende como liberdade da criança, liberdade para brincar, para ser e para viver essas experiências, né? Bom, aí dentro da logo do Asas a gente tem, né? O que é o Asas, né? São encontros formativos e brincar livre. Então, além dos encontros temáticos, do Asas Voas, dessas consultorias, a gente também tem essas atividades, né, que a gente ama, que são as atividades de brincar livres, né? Então, dentro dessas atividades, a gente faz
o Brincando com Asas, né? A gente fez o primeiro, no Parque do Cocó, atividade aberta, tiveram algumas crianças e foi uma atividade muito bacana, né? Um dia muito bacana, muito divertido. A proposta do Brincando com Asas é realmente isso de levar essa brincadeira mais ao ar livre, né? É uma proposta bem interessante que nós fizemos a primeira edição, com certeza nós vamos fazer uma agora. A gente se diverte com as crianças, com os familiares e acaba aprendendo mais um pouco sobre o universo das brincadeiras das crianças. E é um momento muito gostoso em família, né? E as crianças, muitas vezes, não têm mais acesso a alguns materiais que a gente disponibiliza, né? Hoje o mercado está muito eletrônico, né? Ele está muito focado para um nicho mais que as crianças fiquem passivas, assistindo, né? E aqui o nosso conceito é completamente diferente. A gente quer criança correndo mesmo, criança com o pé no chão, brincando com areia, fazendo bolha de sabão, colocando aí toda a sua criatividade, toda a sua imaginação, né, para acontecer mesmo. Bom, aí dentro dessa proposta que as meninas frisaram muito bem, dessa liberdade, né, do brincar para a criança, a gente traz a proposta, né, do brincar tanto para as crianças menores como para as crianças maiores, né? E também dentro desse nosso processo formativo, o nosso brincar engloba, né, objetos não estruturados e também objetos estruturados, né? Então, a criança é livre para brincar da forma que ela quiser e utilizar o material da forma que ela quiser também, né? É muito bacana que o material também escolhido para a atividade de brincar proporciona muito isso, né? Essa liberdade para a criança. Um contexto assim super importante também que o Claudemir está falando sobre os materiais da gente também poder entender o processo de construção desse brinquedo, o processo de construção desse material, para que a gente possa compreender melhor o processo de construção da brincadeira da criança. Então, isso entra dentro do jogo simbólico, mas a gente sabe muito bem, alguns teóricos falam muito bem sobre isso, mas a característica desses materiais estruturados e não estruturados, elas vão compor essa brincadeira da criança pautada dentro daquilo que ela está vivendo naquele momento, né? Então, a gente acaba sempre, nós três, acaba sempre buscando compreender um pouco mais questões que envolvam os brinquedos, né? A materialidade desses brinquedos, a produção desses brinquedos, a contextualização histórica desses brinquedos, que nós sabemos que os brinquedos também têm um processo histórico e se faz muito importante no nosso trabalho analisar todas essas questões. E aí na imagem a gente fala muito dessa questão dessa pesquisa e dessa imaginação da criança, né? A criança como pesquisadora, né? E aí a gente tem a mescla dos dois materiais, né? O não estruturado e o estruturado. No caso, os não estruturados na figura aí dos círculos aí de papelão, e o estruturado seria, no caso, a bola, né? Que é um brinquedo. Então, e a gente vê aí a criança experienciando os encaixes, fazendo aí as montagens, pesquisando, né? Aí na brincadeira. E aí a gente também vem muito nessa linha do ressignificar os objetos, né? Aqui a gente tem os objetos não estruturados em papelão, que aí, dependendo da faixa etária e até da própria criança, esse material pode ser utilizado de várias maneiras, né? Tanto para empilhar, para encaixar, algumas crianças maiores, né, que já estão no jogo simbólico, utilizam esses materiais, esses rolos, como armadura, então elas colocam nos braços. E aí a gente também tem essa questão a partir desse objeto, transformar esse objeto em outras coisas, né, como mostra a imagem, um castelinho feito de papelão, né, desses rolos. Então é muito interessante também essa questão do ressignificar os objetos na brincadeira, né? E trazer elementos que englobam e que essa proposta, né? Que propiciem isso.
E é uma boa dica também, né, para os profissionais da educação, os profissionais que atuam com crianças pequenas, trabalhar esses materiais que acabam surgindo inúmeras coisas novas. Lá mesmo na nossa página do Instagram, a gente já compartilhou algumas possibilidades, né, do que podem ser feito com rolos de papelão, caixas de papelão. Então, esse ressignificar vai muito mais além do que a gente pode imaginar, né? E também as crianças acabam fazendo construções desses materiais bem significativas para a brincadeira delas. E aí vão surgindo outras brincadeiras e novos contextos brincantes. É bem interessante isso. Interessante também, como até nós podemos vivenciar nas consultorias, a importância de trazer as famílias para dentro desse contexto, né? Da ressignificação desses materiais. Né? A gente vivenciou isso na escola, então a partir daí os pais vão adentrando, olha, eu tenho esse material, será que ele serve para brincar? E o profissional vai lá e transforma esse material junto com as crianças, passa a fazer parte do dia a dia da instituição, a olhar o brincar de uma forma diferente, né? Traz essa conscientização também das famílias acerca dos materiais, dos objetos. E aí, nessa foto, brincadeiras de quintal, né? É como se fosse um resgate mesmo, lúdico, assim, dessa nossa ancestralidade mesmo, de brincar no quintal de casa, com os pés no chão, né? De brincar, aqui a gente tem na imagem, né? Um varal com algumas roupinhas, né? Um baldinho, então as crianças vão lá, penduram, brincam tanto tempo, né? Que elas se dedicam para o seu brincar. E é tão interessante isso, que para a gente é algo do cotidiano, às vezes não nos chamamos mais tanta atenção a fazer, né, ver o que é obrigatório. Para as crianças é um momento de lúdico, imaginativo, criativo, e a partir daí saem diversas brincadeiras, né, a partir de um contexto que você monta. A partir desse contexto, dessa imagem, as crianças exploraram de outras formas até esses materiais, e a importância de não limitar a brincadeira, né? Não nomear para as crianças, isso aqui serve para estender isso, e deixar as crianças mesmas livres, né? Para poderem explorar da forma que elas quiserem esses materiais. É importante também frisar, né, Nájila, que esse resgate, como você muito bem disse, ele precisa ser ter uma sensibilidade também, né, para se trabalhar isso, esse resgate dessas brincadeiras. As brincadeiras de quintal, elas são as mais admiradas pelas crianças, isso se a gente permitir que elas brinquem da forma que elas querem. Então, dentro do nosso Brincando com Asas, nós vivenciamos muito isso, né, diferentes brincadeiras em grupos de crianças, mas com diferentes brincadeiras, e depois os grupos se dividiam, e tinha o grupo que cuidava da casa, o grupo que varria a casa, ou o grupo que ia chamar, que a outra criança era a mãe, e aí vem a representação dos papéis na família que eles trazem para as brincadeiras. Então, acho que essas brincadeiras de quintal, elas são muito sensíveis, assim, e esse educador, né, eu falo aqui, do nosso olhar nesse momento da brincadeira. A gente observa bastante, reflete bastante sobre esse momento da brincadeira, sobre essa sensibilidade das crianças com a natureza e com tudo que a gente pode oferecer para elas, né? Então, além de serem muito divertidas e engrandecedoras para as crianças, o nosso papel também, né, que quanto coordenadores do Ateliê Asas e também profissionais da educação, o observar a brincadeira é muito importante, né? E permitir essa brincadeira dentro daquilo que foi criado pela criança. E interessante que esse brincar, essas brincadeiras de quintal, né, também proporcionam essa interação, né? E também proporcionam a criança vivenciar na brincadeira, que a gente chama muito do jogo simbólico também, né? Vivenciar na brincadeira o que ela vivencia no dia a dia com os adultos, né? Com o pai, com a mãe, com os irmãos. Então, é uma brincadeira muito rica nesse sentido, do simbólico também e da interação com o outro, né? Então, aqui a gente tem
um brincar, né, de tomar o café, pode ser o café da manhã, o café da tarde, isso é a criança que diz na brincadeira dela, e também quem vai estar partilhando esse café com ela, né? Se é o colega, se é a irmã, se é o pai, se é a mãe, se é ela sozinha. Então, também deixar essa criança livre, né? Para brincar e fazer essa narrativa dela, né? Na brincadeira. Que a gente tem a mesma proposta, seria talvez um café, eu digo assim, o adulto tentando racionalizar, isso aqui é uma mesa de café. Mas temos a mesma proposta com materiais diferentes, né? Então, e que talvez entra naquela questão da organização do espaço e dos materiais, né? Mesma proposta, materiais diferentes que talvez proporcione a mesma experiência para a criança, ou talvez ela consiga se divertir, brincar e ter essas experiências, né? Mesmo tendo o que a gente entra naquela questão do estruturado, né? Ali tinha um bulizinho já, uma xicrinha já, tal, de alumínio e tal, aqui já é mais o papelão, mas para a gente mostrar também essa questão do Asas, né? Como o Asas ele traz essas propostas diferenciadas, né? Essa diversidade de material que a gente também considera muito rico, né? Um detalhe super importante também que a gente pode destacar aqui nas nossas propostas e nas vivências que nós já compartilhamos, né, nas instituições em que estivemos presentes, é que dentro dessa brincadeira, que tudo é uma brincadeira para a criança, seja brincando com argila, tinta, tem o compartilhamento do material. Então, a gente acaba trabalhando muito isso durante as brincadeiras. Então, o brincar coletivo, essas brincadeiras de quintal, trazem muito isso, esse compartilhamento de experiências, de conversas, e tem o compartilhamento dos materiais, né? Então, isso a gente já observou nas nossas vivências, durante as brincadeiras também, lá no Parque do Cocó. Nós temos um limite de materiais disponíveis, mas que as crianças se acertam, né? Elas acabam encontrando as soluções durante as brincadeiras delas para dividirem os materiais. E isso faz parte da brincadeira, né? A gente sabe que tem as brincadeiras, os jogos, as regras, mas as crianças acabam se acertando. E a gente fala muito sobre isso, que muitas vezes não precisa do adulto ir ali, intervir, pedir que a criança entregue, porque a outra quer. Elas se acertam. Elas fazem acordos. É legal isso na brincadeira, os acordos. A gente acabou vendo alguns acordos serem feitos durante as nossas vivências. Seja porque alguém está com a espátula e uma criança, eu te dou a espátula, mas tu tem que me dar outra coisa. Ou então a gente troca depois. Ou a gente brinca juntos, né? Isso. Ou a São gente brinca juntos. As resoluções de conflito, né? Isso. A gente tanto observa dentro do brincar, né? A gente precisa dar liberdade para as crianças se resolverem entre elas, né? Não vir um adulto intervir. Deixa elas, vamos observar. E a gente faz muito isso durante o nosso brincar. Vamos deixar elas brincarem, vamos observar, vamos chegar pertinho, né? Vamos escutar a narrativa, o contexto. E é muito bacana ver essa negociação, né? Porque as crianças, elas são boas negociadoras, elas negociam. Ah, mas você me dá daqui a pouco o brinquedo? Já chegou, já terminou o seu tempo, agora é minha vez. Então, é muito bacana, né? O brincar é bacana porque ele engloba tudo isso, né, que já foi citado aqui pela Sara, pelo Claudinho. Então, engloba todas essas características, né? Então, e isso tudo é desenvolvimento, né? Isso tudo é deixar a criança ter iniciativa própria, né? Deixar a criança ter autonomia, né? Ela sentir que o adulto confia nela para isso. Né, ela sentir que esse adulto confia que ela vai resolver esse problema, que ela vai resolver esse conflito, que ela vai conseguir encaixar sozinha o bloco, né? Então, muitas crianças vêm, tia, não estou conseguindo, eu vou lá, eu vou pertinho de você. Agora, você consegue, vamos tentar de outro jeito. E aí, quando ele consegue, aquele sorriso de satisfação por ter conseguido por conta própria é uma coisa, assim, única, né? Acaba que o nosso papel enquanto educador, observador, é estar ali, presente, naquele momento, intervir quando necessário, e a gente acaba vendo que as nossas intervenções são quando elas nos solicitam, né?
Então, fica muito da liberdade delas mesmo de solicitar a nossa ajuda para algo. E a gente acaba não ajudando, né? Entre aspas, assim. A gente sempre incentiva, como a Nájila disse, para que ela tenha essa autonomia de resolver e solucionar suas próprias questões. E dentro dessa iniciativa da criança, esse brincar de comidinha é muito interessante, né? Porque é uma proposta muito vasta. Ali na proposta anterior, a gente tinha a mesinha posta, né? Então, tinha ali uma proposta, lógico, que dependendo a criança que ia dar o mote da brincadeira, né? Mas esse brincar de comidinha, ele pode ser várias coisas, né? Então, desde fazer um bolo, a fazer uma sopa, a fazer um cuscuz, um pão, e a gente deixa muito livre, né? A criança para decidir, para fazer essa comidinha e entrar na brincadeira quando a gente é solicitado, né? É convidado a entrar e que papel a gente vai fazer nessa brincadeira, né? E a importância também, né, de brincar com os elementos naturais, né? Como é importante esse brincar com a terra, esse brincar com a água, com as pedras, com as plantas, né? Traz até um resgate, assim, afetivo das nossas memórias, né? Eu lembro no quintal da minha casa, eu brincando de comidinha com as pedras. Então, é um resgate e que a gente vê que está se perdendo e que é bacana a gente lutar, né, para que as crianças tenham acesso, sim, né? Você ali está revisitando o seu eu, né? Você está brincando, está criando, está revivendo o seu cotidiano, né? Nesse jogo lúdico, nesse jogo simbólico. E acaba que, enquanto adultos, a gente embarca, né, nessa brincadeira. É uma das brincadeiras que a gente mais gosta e embarca junto com as crianças, brincar de comidinha. É incrível isso. E aqui uma outra proposta, já com os brinquedos, propriamente dito, mas que traz toda uma criatividade da criança por trás, né? Que é esse brincar, esse quintal, né? Que vira de repente uma selva, uma savana, uma floresta. E aí dentro disso acontecem várias situações, né? A partir desse brincar e desse imaginário, né? Que local é esse, né? E tem também esse imaginário da infância que a gente estuda e sempre busca saber um pouco mais, a gente acaba aprendendo sempre mais quando nós estamos com as crianças, né? A brincadeira vai rolando, vai acontecendo e a gente vai vendo o quanto isso é importante para elas também. Isso, aqui é o mesmo quintal, uma outra proposta, né? E aqui a gente também passa por a questão da construção, né? Que também é uma atividade muito interessante, tanto para as crianças pequenas quanto para crianças maiores, né? Eles também adoram esses materiais de construção, né? Construir alguma coisa, construir algo é muito rico, principalmente nessa atividade do brincar, né? Tem muito significado, né? O que está sendo construído ali. Os jogos de construções são incríveis e aqui a gente já comentou um pouco, né, sobre a faixa etária das crianças para essas várias propostas que nós apresentamos, mas os jogos de construção 5, 6 anos é o auge, né? Eles começam bem pequenos e essas construções elas vão crescendo e vão sendo aprimoradas, né? Então é sempre bacana trazer blocos de madeira ou outra materialidade, mas que tem essa característica de construção, de materiais que possam ser sobrepostos, colocados em cima de algo, rampas, e dentro disso vai acontecendo outras brincadeiras também. E aqui a gente trouxe um pouco essa questão da cultura no brincar, né? Então, no Brincar do Asas, a gente sempre está trazendo os brinquedos artesanais, né? Que são muito produzidos aqui, essa questão da rede, né? Então, a gente disponibiliza lá a redinha, então toda criança já pega uma boneca, já bota nessa rede, já vai balançar na rede. Então, que é uma coisa muito vivenciada, experienciada por elas, né? Pelo menos aqui, da onde a gente está, né? Então, eu acho que quase a maioria das pessoas já se balançou numa rede, né? Aqui no nosso estado. Então, tem muito essa questão da cultura também dentro do brincar e das experiências de brincar, né? Os materiais que a gente acaba disponibilizando durante as brincadeiras
sempre são ligados à nossa região, né? Então, nós temos vários materiais e brinquedos bem característicos do Nordeste, bem característicos do próprio Ceará. Então, algumas crianças não conhecem, aí também tá a graça, né? Eles acabam conhecendo durante a brincadeira e vão testando até que elas entendem como que esse brinquedo funciona. Mas a rede é um campeão, assim. Todos os nossas propostas, a gente leva diferentes propostas de como montar uma rede nos espaços institucionais ou não. O interessante é que não tem uma criança que não tente deitar nesta rede. Sempre leva o bonequinho, às vezes vai embalado com a canção, né? Sempre ali representando o seu cotidiano. Às vezes uma memória afetiva também ela leva para o seu brincar. E é muito importante resgatar essa cultura do brincar, esse regionalismo, né? Esses brinquedos que hoje em dia estão até difíceis, né, de serem encontrados. Então a gente também tem essa cartela, né, de buscar onde estão esses materiais, esses brinquedos, né? A gente sempre pesquisa muito os materiais que nós vamos ofertar e oferecer para ajudar a compor, né, esse brincar. Bom, então nós fizemos aqui um passeio, né, pela nossa história, pela minha história, história do Claudênio e da Nájila, que é a nossa história enquanto Ateliê Asas às Infâncias. Trouxemos aqui para vocês as nossas vivências, as nossas experiências e a nossa emoção também, né? Eu acho que sempre que a gente para falar do Asas, a gente se emociona, porque é algo que a gente acredita desde o momento que foi criado. Então, não existe dúvidas do que a gente quer para o Asas, do que o Asas já está crescendo. Fizemos aí 1 ano, mostramos aqui um pouquinho do que a gente fez nesse nosso percurso. No nosso percurso acadêmico, né, apresentamos para vocês um pouco, mas eu acho que o que fica aqui é o quanto a gente acredita no Ateliê Asas às Infâncias e o quanto a gente acredita nas infâncias, né? Na pluralidade das infâncias, na historicidade das infâncias. Então, tudo isso acaba que envolvendo o nosso trabalho dentro do Ateliê Asas às Infâncias, né, meninos? Não é à toa que ele tem esse nome, né? Ateliê Asas às Infâncias, né? Porque o nosso propósito é fazer mesmo vários voos, né, durante as infâncias e entendendo que existem diversas infâncias, estamos atravessados por diversas infâncias e todas elas merecem e precisam ser respeitadas, escutadas, cuidadas. Acreditando sempre, né, no potencial das crianças e procurando trazer o melhor e ofertar sempre o melhor pensando nas crianças, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente apresenta para vocês as nossas redes sociais. Temos novas redes e canais. Então, para que vocês tenham acesso, é só colocar Ateliê Asas às Infâncias, que vocês serão direcionados para as nossas páginas e links. Tá bom? É isso. Ficamos por aqui. Foi bom. Foi muito maravilhoso compartilhar um pouco da nossa história, do nosso percurso. E vem muito mais por aí, então aguardem que vem mais coisa legal nos próximos episódios do nosso podcast. Beijos. Isso mesmo. Beijo. Beijo. Tchau.